Queridos, curve a sua cabeça mais um momento, vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar reunidos nesse lugar para adorar, louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso de adoração, de reconhecer a Tua obra naquela cruz, o Teu sacrifício, todo o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser reconciliados e ter acesso ao Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, como temos cantado aqui, o nosso coração transborda de alegria e gratidão. E te agradecemos também pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Te agradecemos por aquilo que o Teu Espírito tem reservado para nós nessa manhã. Nos abençoe, nos ajude a compreender aquilo que vai transformar a nossa vida, Pai, e trazer alegria ao Teu coração. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que você imagina quando você ouve que aconteceu um derramamento do Espírito Santo em determinado lugar? Se você pudesse viajar até aquele lugar onde você ouviu que teve um derramamento do Espírito Santo, o que você esperaria encontrar e ver naquele lugar? Talvez manifestação de dons sobrenaturais. Como é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Você já pensou sobre isso? Qual é a sua expectativa quanto à igreja que você congrega? O que você espera desse lugar que você vem, se reúne com seus irmãos para adorar, para buscar a Deus, para aprender a palavra? O que você espera quando você tem uma visão da igreja? Como que você imagina que essa igreja deveria ser? Eu queria ler com vocês um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 41 a 47, porque ali nós temos um exemplo, nós temos uma amostra do que se tornou uma igreja, como era a vida da comunidade depois que aquela igreja foi cheia do Espírito Santo. E eu queria olhar para aquelas pessoas, para aquela comunidade, como que era o dia a dia da vida deles, e tentar entender através do comportamento, da atitude, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vamos ler aí Atos capítulo 2, a partir do verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, amados, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Tinha muitos problemas ali. Eu poderia fazer aqui uma mensagem, uma pregação sobre sinais de problemas numa igreja, e a gente pegar ali também a igreja primitiva como exemplo e pontuar várias situações. Porque onde tem pessoas, ali existe conflitos, existe problemas, e isso faz parte. Mas eu não queria me deter nessas questões que eram negativas, mas olhar para aquilo que foi um impacto que produziu mudança e transformação de comportamento, como resultado de uma visitação poderosa do Espírito Santo naquele lugar. O texto que nós lemos aqui acontece exatamente depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre aquele lugar.
E aqueles que estavam reunidos ali em oração foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, e pessoas de várias nações reunidas ali os entendiam falando as maravilhas de Deus. E alguns se levantaram então para dizer que eles estavam bêbados. E Pedro se levanta para dizer: não, isso não é verdade, não são nem 9 horas da manhã, mas o que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia de que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos vendo isso acontecer, e Pedro prega ali um sermão, e é exatamente após a pregação desse sermão que a gente vê esse relato aí, dizendo o que aconteceu depois daquele derramamento do Espírito Santo, daquele sermão que foi pregado, e diz ali então que houve um impacto na comunidade, naquela sociedade. Então vamos ver algumas características a partir do comportamento das pessoas do que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã: 10 sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu gostaria, meu amado irmão e irmã, à medida que nós vamos mencionando cada um desses sinais que evidenciam uma igreja cheia do Espírito Santo, que você vai avaliando aí a sua vida, o seu coração, de acordo com cada um desses sinais. Que você pare para pensar: como que está a minha vida em relação a isso? Será que esse sinal, essa característica é presente em minha vida? E o quanto é presente? Porque o que nós desejamos como igreja é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. É ser uma igreja onde a presença, a manifestação, a direção do Espírito Santo seja algo tremendo, impactante, que vai produzir resultados de diferentes formas, na forma de vidas sendo alcançadas, salvas, libertas, transformadas. Amém? Você deseja uma igreja assim? Amém. Você deseja ser parte de uma igreja assim? Amém. Então, aqueles que eram parte daquela igreja, vamos ver como que era o comportamento deles. O primeiro sinal aqui que eu quero mencionar está no verso de número 41 aí do nosso texto, Atos 2:41, diz que os que aceitaram a mensagem naquele dia, muitos aceitaram a mensagem naquele dia, subindo o número de seguidores, né, para quase 3.000 pessoas, é o que está aí no verso de número 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queridos, a palavra aceitar aqui significa receber com alegria, dar as boas-vindas. Há pessoas que sutilmente rejeitam a palavra de Deus. Elas estão na igreja, mas ela ouve alguma coisa e ela tem aquela abordagem seletiva: é o crente bem me quer, mal me quer, né? Não, isso aqui da palavra de Deus eu gosto, eu aceito, isso aqui eu não gosto, eu vou deixar de lado, eu não aplico para mim. Mas aqui a palavra de Deus diz que, como resultado de uma visitação do Espírito Santo, houve um número grande de pessoas que aceitaram, que acolheram com alegria a palavra. Jesus disse em João 12:48, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. Então, aqueles que aceitaram a palavra, não apenas a acolheram, a receberam com alegria, valorizaram a palavra, mas eles decidiram professar a sua fé publicamente, através do batismo. O batismo é uma expressão pública da sua fé. No batismo você está declarando para os homens e para as testemunhas espirituais que você está assumindo um compromisso de seguir ao Senhor, de fazer a vontade dEle, de entregar a sua vida para que seja guiada pela vontade de Deus. Então esse é o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que acolhe, que recebe com alegria, que aceita a palavra de Deus. Como que está aí o teu coração? Você tem aceitado a palavra de Deus ou você tem rejeitado? Porque não basta a gente aceitar aqui nos ouvidos,
mas não deixar essa palavra ir para o nosso coração e transformar a nossa prática do dia a dia. Quando a gente ouve a palavra, balança a cabeça, concorda, mas não pratica a palavra, na verdade nós não estamos aceitando a palavra. Nós somos conhecedores da teoria, nós sabemos, citamos até os versículos de cor e salteado, mas não somos praticantes, portanto nós não aceitamos a palavra. Nós rejeitamos. É isso que Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essas pessoas que honravam Jesus com os lábios, mas o coração estava longe, eram pessoas que não aceitavam. E Jesus vai dizer, eles ouviram de mau grado. Eles colocavam as mãos nos ouvidos e cuspiam, rejeitavam a palavra de Deus. Segundo sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, está ali no verso ainda, no verso de número 41, diz, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 seguidores. Queridos, nesses dias de redes sociais, a palavra seguidor ganhou uma outra conotação. O que mais tem é esse seguidor, seguidor de fulano, de ciclano, de beltrano, seguidor do canal A, B ou C. E as pessoas dizem, eu estou seguindo fulano de tal, eu estou seguindo aquela pessoa, mas esse seguidor não tem nenhum compromisso, não tem nenhum vínculo, não tem nenhum comprometimento com aquele a quem ele se diz seguidor, a quem ele declara estar seguindo. Então tem pessoas aí propagando verdadeiras bobagens e arrebanhando milhares, se não milhões de seguidores. Mas aqui diz que houve um acréscimo daqueles que se tornaram seguidores de Cristo. A palavra aqui significa aqueles que se tornaram discípulos. E o discípulo é o aprendiz, é aquele que olha para a vida de Jesus e diz, eu quero aprender, eu quero me tornar como ele, eu quero deixar que a minha vida seja moldada para que eu me torne como Cristo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja formada por discípulos e não por meros espectadores. Porque assim como tem muita gente que está lá assinou um canal, se tornou um seguidor de determinada pessoa, a pessoa todo dia abre lá um vídeo e assiste aquele vídeo e é só isso para a vida dela. Muitas vezes nós trazemos esse conceito de seguidor para a igreja, a gente vem cada domingo, senta aqui, assiste, entre aspas, né, uma mensagem que é pregada e vai embora e é só isso, nada mais muda. É um simples espectador. Mas uma igreja cheia de Espírito Santo não é uma igreja que tem o formato de um auditório, de um cinema, de um teatro, onde uma performance está sendo feita e as pessoas estão ali assistindo como espectadores para depois aplaudir, declarando sua aprovação ou rejeição ao espetáculo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja de pessoas comprometidas a seguir Jesus. Esse é um segundo sinal. E esse comprometimento de seguir Jesus se expressa de que forma? Aí vem o terceiro sinal. Está ali no verso 42. Se expressa através da dedicação ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha aí o que diz o verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O discípulo de Cristo, aquele que experimentou um derramamento do Espírito Santo em sua vida, é alguém dedicado a aprender a palavra. Então avalie aí o seu coração. O quanto você tem se dedicado a aprender a palavra de Deus. Pastor, mas todo domingo eu estou na igreja, ouvindo um sermão. Será que isso é dedicação ao aprendizado da palavra? Você se alimenta uma única vez por semana ou você come todos os dias? Mais de uma refeição por dia. Então, um discípulo genuíno, visitado, cheio do Espírito Santo, é alguém que tem amor pela palavra. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 1 vai dizer que aquele homem que medita na palavra dia e de noite
É como árvore plantada junto a ribeiros. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que todos os dias encontra um tempo para aprender a palavra. Eu sei que você acha tempo para muitas coisas na sua vida que você considera importante. E não desmerecendo a importância aí das suas prioridades, eu posso assegurar sem medo de errar que nenhuma delas é mais importante do que o tempo com o Senhor e com a sua palavra. Essa deveria ser a nossa maior prioridade. Então, é alguém que se dedica. A palavra dedicado é uma palavra tão interessante, o dicionário traduz essa palavra proscartereu como continuar a fazer algo com intenso esforço, mesmo apesar da dificuldade, dedicar-se, continuar, persistir. Então veja, esses crentes, eles eram dedicados a aprender a palavra de Deus, eles eram dedicados à comunhão. Olha, meu irmão, se você não tem prazer em estar em comunhão com os santos, isso é sinal, isso é indício de algum problema na sua saúde espiritual. Porque um crente cheio do Espírito Santo é alguém que se dedica, é alguém que faz um esforço, é alguém que mesmo apesar das dificuldades, ele se empenha para ter comunhão uns com os outros. Essa era uma característica da igreja cheia do Espírito Santo. Ao partir do pão, compartilhar, ter refeições juntos. E também eram dedicados às orações. Olha aqui uma outra característica muito importante de uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja formada por pessoas que se dedicavam à oração. Nós temos visto uma cultura na igreja desses últimos dias que as pessoas não querem mais orar. Você convida as pessoas para uma reunião de oração, aparece ali um ou outro. Nós temos as reuniões de quarta-feira aqui, reunião de oração. Irmãos, e poucas pessoas se chegam a esse lugar. Talvez você diga, mas, pastor, eu oro em casa. Mas a palavra de Deus fala da importância de nós orarmos como igreja. Esses daqui, eles estavam juntos em oração. Há um mistério da parte de Deus quando a igreja está junto em oração. Quando Pedro estava preso, queridos, diz que havia oração incessante por parte da igreja. Quando Pedro é liberado, ele vai para onde? Ele vai exatamente naquela casa onde os irmãos estavam o quê? Orando por ele. Quando a igreja está orando, queridos, acontece cura, libertação, transformação de vidas. Então, como que está aí a sua dedicação ao aprendizado da palavra, à comunhão com os demais irmãos? Que esforço você tem feito? Como que está aí a sua dedicação às reuniões de oração da igreja? Porque se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente precisa ter esses valores bem estabelecidos em nosso coração. Um quarto sinal aí de uma igreja cheia do Espírito Santo, está no verso 43, é o temor do Senhor. Diz, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A forma como eu lido com o meu próximo, no trabalho, a forma como que eu lido com o dinheiro, a minha linguagem, a minha comunicação, o meu tratamento um com o outro, as decisões e as motivações revelam quanto eu temo a Deus. Você pode abrir os seus lábios e declarar toda a sua devoção, a sua dedicação e amor ao Senhor, mas se o seu procedimento, a forma que você trata o seu irmão, a forma que você lida com o trabalho, com o dinheiro, a forma com que você fala, é contrário àquilo que você está declarando, não vai haver credibilidade naquilo que você está dizendo ser. E aí, queridos, a gente vê assim que, por causa que o coração das pessoas era cheio de temor a Deus, a palavra de Deus vai dizer que muitos sinais e maravilhas aconteciam. O sobrenatural, as curas, os milagres.
Sabe por quê? Porque um ambiente permeado pelo temor do Senhor, um ambiente permeado por santidade, comprometimento com a santidade, é um ambiente favorável para a manifestação do poder de Deus. E eu provo isso para você na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus chegou na sua cidade em Nazaré e não pôde fazer ali muitos milagres, senão uns poucos, por causa da incredulidade do povo. A atitude das pessoas, de alguma forma, priva aquela comunidade de receber sinais e maravilhas que Deus quer realizar. O próprio Deus orientando Josué a instruir o povo em Josué capítulo 3, verso 5, Josué vai dizer sobre a orientação de Deus ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Por que Josué não disse assim, ó pessoal, fiquem tranquilos, descansem aí, nem se preocupe, está tudo certo, está tudo no controle, amanhã Deus vai fazer maravilhas? Não. Deus mandou Josué dizer ao povo, instrua o povo, santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas. Um ambiente de santidade, de temor do Senhor, abre as janelas dos céus, queridos, para a manifestação do sobrenatural, do poder de Deus. Não que Deus seja limitado a isso, Ele é soberano, Ele pode fazer tudo do jeito que quiser, na hora que quiser. Mas um ambiente cheio do temor do Senhor é um ambiente que atrai essa presença e essa manifestação de milagres e maravilhas. E eu quero muito ver isso acontecendo no nosso meio. Quinto sinal, compromisso com a unidade, verso 44. Olha o que diz aí, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, queridos, uma igreja cheia do Espírito, os crentes são comprometidos a manter a unidade. E sabe, para que a gente viva em unidade, apesar das nossas diferenças, aqui e ali acontece uma rusga, aqui e ali acontece um desentendimento, aqui e ali acontece uma divergência, uma diferença de opinião, mas apesar das nossas diferenças, é preciso haver uma maturidade, um compromisso inegociável com a unidade e a manutenção da unidade. E para isso, nós precisamos render os nossos direitos e as nossas razões ao Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos precisar renunciar a direitos, abrir mão da nossa razão por algo maior que a unidade. Nós vamos precisar praticar o perdão e aprender a conviver com as diferenças. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja de pessoas que pensam exatamente a mesma coisa, mas é uma igreja de pessoas maduras que sabem conviver com as diferenças. Efésios capítulo 4, verso 3, Paulo instruindo a igreja ali, ele diz assim, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que Paulo manda fazer esforço? Porque não é algo fácil, não é algo que acontece assim por osmose, automaticamente, você não faz nada e a unidade está estabelecida, não. É desafiador manter a unidade. Porque hoje você está aqui, você está vindo cultuar a Deus, mas você está com uma barreira com o teu irmão, você está com problema, você está com interpretação sobre o que ele fez, sobre o que ele disse, sobre o que disseram acerca dele, e você deixa essas barreiras se levantarem no teu coração, e você se priva de ter comunhão com o teu irmão. Isso não é resultado de uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito, ele transpõe, ele supera essas diferenças, e ele diz, eu vou amar o meu irmão a despeito de ele pensar diferente de mim. Apesar de ele ter dito isso, aquilo que me magoou, que me entristeceu, ou que me decepcionou, eu vou até o meu irmão, eu vou pedir perdão, eu vou acertar a situação. Eu não vou me manter aqui separado, brigado, sem falar com meu irmão. Eu congrego na mesma igreja, mas eu não falo com o outro. Como é isso? E aí nós vamos participar da ceia juntos? Se eu estou brigado com meu irmão?
não é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Sexto sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo, verso 45. Diz ali, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Queridos, a generosidade é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso aqui era algo natural na vida dessas pessoas. Elas identificavam quem tinha necessidade e disponibilizavam seus recursos para ajudar e suprir as necessidades uns dos outros, de forma que ninguém tivesse necessidade. E olha, nós precisamos crescer, essa igreja, como igreja. Eu quero dizer para vocês, nós precisamos crescer na atitude de generosidade. Nós precisamos aprender a ser generosos, queridos. Ser generoso, às vezes, implica um sacrifício, implica você contribuir, você socorrer um necessitado. Nós precisamos aprender a fazer isso. Uma vez por mês, a gente faz um apelo aqui para que as pessoas tragam 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa socorrer aqueles que estão necessitados, e a gente vê pouca participação. A gente precisa crescer nisso, queridos. Hoje nós estamos arrecadando aí para mandar para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter uma disposição, porque a palavra de Deus diz que melhor coisa é dar do que receber. Como é que está o teu coração em relação a esse sinal de uma vida cheia do Espírito Santo? Você tem um coração generoso? Você tem uma disposição? Você tem um coração liberal? Ou quando você tem que dar, você está lutando ali, está constrangido, está fazendo sem alegria? A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. Um exemplo de uma igreja fortemente impactada pelo Espírito Santo é a igreja da Macedônia. Ela se destacou por essa característica. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 2 a 5, e Paulo vai falar dessa igreja usando-a como um exemplo, como uma inspiração para as demais igrejas. E olha o que Paulo vai falar dessa igreja, porque essa igreja da Macedônia era uma igreja não apenas pobre, mas muito pobre. Vamos dizer assim, era uma igreja paupérrima do ponto de vista de recursos financeiros e materiais. Era uma comunidade muito pobre, mas era uma igreja apaixonada por Jesus, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E olha a atitude deles. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. A igreja da Macedônia, ela via a liberalidade, a generosidade como um privilégio. Fazia isso com alegria, não por constrangimento. Esse é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Sétimo sinal, verso 46, participação nas reuniões. Diz aí, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Nós estamos vivendo um tempo de uma cultura dos desigrejados, aquelas pessoas que dizem assim, eu não preciso ir para a igreja. Eu amo Jesus, eu creio no Senhor Jesus, eu escolho aqui um culto para assistir online, na outra semana eu escuto outro, mas eu temo a Deus, eu adoro Jesus, eu amo o Senhor aqui da minha casa. Queridos, isso não é de Deus, isso vem do inferno. Porque a instrução bíblica em Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que o Senhor se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima. Talvez se o autor da carta aos Hebreus fosse escrever isso, ele escreveria assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de muita gente. Naquele tempo eram alguns, mas hoje isso virou moda. Há alguma coisa errada quando você diz assim, não estou a fim de ir para a igreja, não quero ir para a igreja. É um sinal de que algo está com problema na tua vida espiritual. Porque a saúde espiritual, o crente cheio do Espírito Santo,
Ele vai dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse é um sinal, e diz ali que eles, dia a dia, se reuniam. Sabe, queridos, nós na verdade, temos um culto como esse uma vez por semana. E muitas vezes é difícil reunir as pessoas, porque as pessoas colocam outros compromissos no dia de cultuar a Deus, de se reunir. Aparece isso, uma visita, uma coisa e tal, e negociam facilmente. E você não faz isso no seu trabalho, você não negocia facilmente no seu trabalho, faltar no seu trabalho, por qualquer razão, você leva muito a sério a sua responsabilidade no trabalho. Por que a gente flexibiliza o nosso tempo de reunião como igreja? Oitavo sinal de uma igreja cheia do Espírito: participavam da comunhão e do partir do pão nas casas com alegria e sinceridade. É o que está aí no verso 46 ainda, né? Então, quando diz que participavam da comunhão e do partir do pão nas casas, olha, queridos, até o ano de 313 depois de Cristo, não existia templos, não havia edifícios de igreja. O modelo vivido pela igreja pelos 3 primeiros séculos da era cristã eram reuniões de casa em casa. Havia um único templo em Jerusalém, mas a igreja se reunia de casa em casa. Foi com o Edito de Milão, é claro que isso havia um contexto ali de perseguição, que eles não tinham liberdade de construir, mas quando vem o Edito de Milão e eles recebem a liberdade religiosa, houve uma mudança na mentalidade da igreja, e ao invés da preocupação da comunhão, do partir do pão, da reunião de casa em casa, começaram a levantar, a edificar prédios, e a atenção, o consumo, os recursos, a dedicação da igreja se voltou mais para a estrutura física do que para as pessoas. E aí os prédios foram se tornando cada vez mais suntuosos, verdadeiros castelos e catedrais, e se perdeu o foco ali. Mas o modelo de Jesus, que ele deixou para a sua igreja, era que a igreja reunia de casa em casa. E sabe, nós temos os connects aqui na igreja, nós temos na segunda-feira, lá no Jardim Esmeralda, e é uma bênção, irmãos, poder estar ali junto com os irmãos, compartilhando, orando uns pelos outros, depois a gente come ali um lanche juntos, e tem um tempo agradável. Depois, na quinta-feira, nós temos o Connect no Céu Azul. Agora temos aqui o Connect do Louvor no sábado, e queremos abrir outros Connects, outras reuniões em casa. Se você tem um desejo, você pode oferecer a sua casa, abrir a porta da sua casa e dizer: puxa, eu gostaria. Porque esse é o sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe de uma coisa, queridos? Olha, vamos fazer uma conta matemática aqui bem rápida. Nós temos 168 horas por semana. De programação da igreja, nós temos um culto no domingo de 1h30, nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico na quarta-feira de 1h30, e nós temos um Connect de 1h30. Vamos dizer, dá 4h30. 4h30 para uma quantia de 168 horas, isso aí significa 2,7% do teu tempo. Menos de 3% do teu tempo dedicado à vida e comunhão com a igreja, com os irmãos, com a noiva de Cristo. Você acha que é muito? Menos de 3%. E ainda assim a pessoa diz: não, mas eu já fui na igreja no domingo, está tudo certo, cumpri a minha obrigação, bati ali o meu cartão, está tudo resolvido. Será que é esse o modelo que o Espírito Santo de Deus planejou para a igreja de Cristo? Ah, pastor, mas tem tantas coisas que eu tenho que fazer. Então avalie as suas prioridades. Nono lugar, verso de número 47, uma igreja cheia do Espírito Santo era uma igreja dedicada ao louvor. Diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
Uma marca de uma igreja cheia do Espírito é a atitude dos crentes de louvor contínuo, mesmo em meio às dificuldades. Sabe, amados, o louvor é um antídoto à murmuração e à crítica. Uma igreja cujos crentes cultivam louvor e gratidão de coração como estilo de vida é uma igreja saudável, é uma igreja que reflete uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Mas nós estamos vivendo dias de uma mentalidade consumista, onde crentes vêm na igreja e ficam criticando, critica a música, critica a pregação, critica o layout da igreja, critica a falta de serviço assim assado. Uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, é uma igreja que, ainda que haja uma coisa ou outra que não seja o ideal, o melhor, eu me alegro de dizer, puxa, eu estou na casa do Senhor. Eu estou junto com os meus irmãos adorando. Eu sou grato. Porque nós estamos aqui, olha, poltronas confortáveis, climatizado o ambiente. E antes de começar o culto aqui, estava ali o vídeo, o pastor Marcos viu, o pastor Marcelo mandou lá de Moçambique. Eles debaixo de somente uns pilares com telha de zinco, não tinha nem parede. E eles lá louvando, cantando e se alegrando, e por longo tempo. E lugares, queridos, que nem isso não pode acontecer. Então, o espírito crítico, a atitude crítica, não revela um coração cheio do Espírito Santo. Em 10º lugar, já indo para o encerramento aí, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que atrai outros, que as pessoas sentem simpatia por aquela comunidade. É o que diz ali o verso 47. Louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo. Então, é claro que sempre vai ter pessoas que odeiam a igreja, nós estamos vivendo um tempo de cristofobia. Mas quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, todos esses sinais que nós mencionamos acima, comunhão, amor, louvor, partir do pão, estudo pela palavra, dedicação à oração, a generosidade, se importar um com o outro, essas são marcas tão fortes e tão importantes que vão ser um testemunho que as pessoas, quando ouvirem falar disso, vão querer conhecer mais sobre esse cristianismo praticado naquele lugar. As pessoas vão ser atraídas. As pessoas vão ser simpatizantes, as pessoas vão querer conhecer, e por isso o texto vai dizer ali no verso 47, e dia após dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha, queridos, a melhor estratégia de evangelismo que existe é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos estar num lugar que é cheio do Espírito Santo. A consequência é isso, dia após dia ia sendo salvos. Agora, eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte para vocês. Talvez você fez toda essa avaliação aí e disse, poxa, eu não gosto de ir para reunião de oração, eu critico a igreja, eu não gosto de ir sempre aos cultos, eu não gosto de ser generoso. E talvez você está avaliando muitas coisas assim e pensando, poxa, nossa igreja não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas a partir de hoje, pastor André, eu estou saindo daqui determinado, eu vou me empenhar, eu vou ser tudo isso aí que o senhor falou. Não vai funcionar. Sinto te dizer que não vai funcionar. A gente pode até conseguir passar uma imagem durante um curto tempo de que a gente é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas vai ser fake. Para que nós sejamos, de fato, para que nós vivamos todas essas características, eu e você temos que buscar uma intimidade com o Espírito Santo. A transformação, queridos, ela acontece de dentro para fora. Tudo isso aqui, esses 10 sinais que foram mencionados, é o extravasar, é o resultado de uma obra que o Espírito de Deus realizou dentro do meu coração, do seu coração. Então não adianta com o seu esforço, com a sua disciplina, dizer, eu vou fazer isso para eu me tornar uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é o contrário. Busque uma intimidade, uma comunhão, uma intensidade, uma vida cheia do Espírito Santo.
seja humilde, quebrantado, se renda a Ele. Ele vai produzir, os seus valores vão ser mudados. É quando Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e ali ele é batizado e ele é cheio do Espírito Santo, os seus valores mudam. Ele de um perseguidor, ele passa a ser perseguido. De alguém que queria impedir o crescimento do cristianismo, ele passa a ser um pregador do cristianismo. É no encontro com Cristo, é numa vida rendida, é na intimidade, é naquele lugar secreto onde a nossa vida é transformada, onde a nossa comunhão com Deus nos faz vulneráveis àquilo que o Espírito Santo quer realizar em nós, que a transformação vai acontecer e o resultado será esses sinais. Então, de nada adianta a gente tentar forjar esses sinais na força, no braço humano. Na pura intenção humana não vai acontecer. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos visita. Quando você se expõe, quando você deseja, quando você busca, quando você anseia, quando você se dedica a essa intimidade com o Senhor, a transformação vai acontecer. Isso aqui vai ser só resultado, vai ser um processo sobrenaturalmente natural do agir do Espírito. A gente não vai precisar fingir. Porque quando a gente tenta fingir, acontece como Ananias e Safira. Ele queria pagar de bonzinho, né? Eles queriam, assim, ficar bem na foto. Não, vamos vender essa propriedade, entregar só esse valor aqui, mas a gente disse que custou esse valor, toda a propriedade. Então, eles queriam fazer, não era uma ação do Espírito de Deus, era uma ação do egoísmo, era uma ação de vaidade. Então, quando a gente tenta passar uma imagem que não é genuína, que não é resultado de uma transformação do Espírito de Deus, o que a gente vai atrair sobre nós é juízo e condenação. Mas quando a gente é realmente transformado, visitado pelo poder de Deus, a gente vai ter a atitude de Barnabé, filho da consolação, aquele que fazia tudo com alegria. Os irmãos creem nisso aí? Então avalie esses sinais, vai orando, vai checando a sua vida, vai dizendo, Senhor, transforma a minha vida nessa área, na área da generosidade, transforma a minha vida nessa área do comprometimento com a comunhão dos irmãos. Ô Espírito Santo, enche a minha vida, eu quero ser transformado nessa questão da dedicação à vida de oração, ao partir do pão. Senhor, eu quero aceitar, receber a Tua palavra e segui-la, Senhor. Eu quero me dedicar ao aprendizado da Tua palavra. Comece a clamar para que Deus mude isso na sua vida, para que o Espírito Santo te enche e vai mudando os teus valores. Você crê nisso, queridos? Então vamos nos colocar de pé. Eu quero te convidar, se você recebeu essa palavra, se você deseja que a igreja que você congrega seja uma igreja cheia do Espírito Santo, não vou pedir para você sair do lugar, mas aí onde você está, fecha os seus olhos, fala com o Senhor agora. Esse é um momento que você pode confessar ao Senhor a falta de comprometimento, a falta de visão, de entendimento, com esses valores aqui. Você pode dizer, Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor, eu quero buscar uma intimidade contigo e ser transformado. Faz da minha vida como o Senhor deseja. Pai, a Tua palavra foi pregada nessa manhã e nós te adoramos e te agradecemos porque ela é tão clara. A igreja primitiva ali de Jerusalém, ela tinha os seus problemas, mas ela foi tremendamente impactada pela ação do Teu Espírito. E houve uma mudança nos valores, na forma de pensar, no comportamento, na rotina das pessoas, no dia a dia, nas prioridades. As coisas mudaram de perspectiva, Senhor. E o Senhor se tornou aquilo que era mais precioso para eles. Senhor, e algo sobrenatural começou a acontecer, um acréscimo dia após dia, porque a manifestação da Tua presença era tão gloriosa ali, Senhor. Faz aqui também, faz a começar na minha vida, Pai. A começar no meu coração, vai mudando os valores, Pai, que não estão rendidos a Ti, que não estão completamente rendidos ao Senhor. Vai trabalhando no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão.
Vai trabalhando em nós, Espírito Santo, desperta em nós uma sede, uma busca, um desejo de sermos cheios do Teu Espírito Santo, para que a vida da igreja seja transformada e o Teu nome seja glorificado. E toda glória, Senhor, será dada a Ti. Os resultados aparecerão, não para a exaltação do nome da igreja, do nome do pastor, de nenhuma pessoa, mas do Teu nome, do Teu santo nome, Jesus. Eu abençoo o Teu povo em nome de Jesus. Amém.